Você já comprou um produto só porque o influenciador tá postando? Eu já. O ano foi 2022 e apesar de eu ser de Sergipe, eu lembro que o meu maior desejo da época era ir na Liberdade e comer aqueles produtos lindos da Wyckoff. Na época eu não tinha a malícia que eu tenho hoje e eu acreditava genuinamente que aquela seria a melhor experiência que eu poderia ter. E sabe por quê? Porque quando o influenciador fala que o produto é muito bom, é porque é indiscutível. É como um amigo chegar pra gente e dizer, cara, você precisa provar esse produto. Você não vai duvidar do seu amigo que só quer o seu bem. Você vai experimentar aquilo já com a expectativa de que aquela é a melhor coisa já indicada pra você em toda a sua vida. Eu descobri o e-coffee em 2021, mas como eu morava em Sergipe, ele era um sonho distante. Sim, um sonho porque tudo vira sonho hoje em dia. Até que eu me inscrevi num concurso público em São Paulo, meses depois, e eu lembrei, cara, tem aquele lugar que eu queria muito conhecer. Virei pro meu namorado e falei, vamos. E ele falou, vamos, obviamente, né? Thanks God. E o que me fez querer ir? O lugar era lindo. A comida, a estética era simplesmente diferente de tudo que eu já tinha visto. E os elogios eram intermináveis, então eu precisava provar isso. Realidade: filas gigantescas para entrar, preços exorbitantes, doces razoáveis para ruins. E eu lembro que o que salvou na época foi um shake de blueberry, salvo engano, e um pão de alho. Mas, gente, até eu sei fazer um pão de alho gostoso. E olha que eu sou péssima na cozinha. O lugar era lindo, era limpíssimo, impecável. E o atendimento razoável, ok, nada de espetacular. Mas mesmo assim, a frustração veio mordida a mordida. Que eu basicamente não quis nem tirar foto para guardar de recordação. Me senti enganada, basicamente. E sabe o que é mais engraçado? Eu tô falando do e-coffee porque foi minha experiência e é o que faz sentido para mim compartilhar. Mas a gente pode trocar o e-coffee por Krispy Kreme, a gente pode trocar Krispy Kreme pelo bolo da vovó de R$ 150. Porque é basicamente isso, só mudam os personagens, mas as febres vão e vêm, vão e vêm. Depois que eu comecei a empreender, e isso eu não falo esse ano, mas falo lá em 2023, em Aracaju, eu percebi que as pessoas compram muito pela emoção. E eu me dei conta disso porque era o meu carisma, era minha simpatia, minha gentileza, meu jeitinho, minha história que vendiam, e não meus doces, basicamente. E isso funcionou em Aracaju, e isso continua funcionando aqui em Portugal. E sabe por quê? Porque pessoas são pessoas, independente do lugar que a gente esteja falando. E, cara, é sobre isso. Nós somos seres sociais expostos a redes sociais que hoje em dia são vitrines. Então a gente está consumindo, às vezes, muito mais do que nós mesmos gostaríamos. E com isso, sabe o que acontece? Nossas listas de desejos intermináveis só vão se expandindo e se expandindo cada vez mais. E tudo bem, hoje eu sou bem menos vulnerável, mas já aconteceu muito comigo no passado. Aconteceu com o Unique One, na época que eu era viciada em coisas de cabelo. Já aconteceu com o Mineral 89, quando eu só sabia ver coisas de skincare. Já aconteceu com o Body Splash Dreams, quando eu era a doida do perfume. As formas de vender, elas mudaram um pouco, mas o fato é que a venda e compra, o comércio, ele acontece em todo lugar, a todo momento. Mas sabe o que é engraçado? A gente, e eu falo por mim mesma, se queixa muito dos anúncios. Ai, mais anúncio, ai, mais publicidade, ai, saco. Só que parece que a gente esquece, né, ou não se dá conta dessas publicidades que são feitas constantemente, só que de uma forma muito disfarçada, sabe? Porque os influenciadores, eles obviamente são vendedores. Uns são mais esforçados, outros são menos aplicados. Ai, compra aí meu cupom e compra essa camiseta, valeu. Outros são como aqueles vendedores amigos, sabe? Aqueles que a gente vê várias vezes e volta lá e sabe exatamente o que a gente gosta, o que a gente quer, sabe? Ai, nossa, tá tão linda nesse vestido. Cara, eu era uma criança quando eu estranhava muito quando eu ia numa loja e ia comprar uma roupa e a vendedora, nossa, como é linda, hein, sua filha? Nossa, ficou tão linda. E eu só ficava tipo, meu Deus, será que eu sou tão linda assim e eu não percebi?
Mas o ponto é, meus amores, que a maioria das pessoas, elas precisam ser convencidas. Então, quem convence mais, melhor, vende mais, converte mais. Hoje se compra de outras formas. A gente ouve muito falar de tipo, eu não quero só um produto, eu quero uma experiência. Mas aqui eu deixo as minhas aspas de vendedora aplicada, porém indignadíssima. Porque por um produto desconhecido, porém delicioso, apresentado de uma forma divertida, espontânea, surpreendente, as pessoas simplesmente pechincham, enquanto para qualquer porcaria que tá no hype, as pessoas querem dar metade do salário anual. Sério, gente, vocês acham mesmo que é só experiência? Pensa direitinho. Tudo é sobre compra e venda. E se a gente não parar para avaliar melhor, a gente vai continuar sendo manipulado. Entenda, gente, o mercado ele se reinventa constantemente e vai continuar a fazer quantas vezes forem necessárias. Então, mais do que nunca, adquirir essa malícia do mercado, essa habilidade de compreender bem as coisas e o que está por trás dos panos, né, o que está como plano de fundo, é um conhecimento para a vida, para que a gente consiga distinguir o que é desejo nosso, o que foi implantado, o que é bom ou o que foi realmente muito bem entendido. E você já comprou algo só porque estava bombando? Deixa aqui nos comentários. Também se inscreve, curte, compartilha, comenta. Ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo é interessante e entregar para mais pessoas. Por hoje é só. Um beijão e tchau!